Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores e estejam preparados para esse novo vídeo, ok? A gente ainda está na parte básica do código, né, de direitos e deveres de ginastas e técnicos hoje, mas semana que vem a gente já inicia a parte de estruturação e composição de nota, ok? Então, vamos começar. Aqui a divisão do código, então a gente já falou sobre esses itens de árbitros, o porquê do código, e hoje a gente já vai falar sobre ginastas e técnicos, tá? Semana que vem a gente entra na parte de realmente avaliação do exercício, composição de nota, como que é a nota D, como que é a nota E, execução. A partir da semana que vem é onde são os temas mais legais, mais interessantes, mas também os mais complexos, tá? Eu preciso que vocês estudem, acompanhem todo o conteúdo, senão vocês vão finalizar esse processo aqui, ó, sem conhecer tudo, sem entender como funciona o código, tá bom? Eu vou passar um complemento do conteúdo da aula passada, que é a composição da banca de arbitragem. Aqui só trouxe para vocês entenderem, eu mostrei algumas fotos no outro vídeo, né? Mas eu trouxe para vocês entenderem quantas pessoas compõem uma banca. Em campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, por exemplo, 2 árbitros Ds tem na banca e pelo menos 5 árbitros Es de execução, mais 2 árbitros de referência. Esses árbitros de referência, a nota E, eles calculam, eles servem de parâmetro para o painel E, que é quem são os árbitros de execução. Então, ó, muita gente, né, numa banca de arbitragem. Mas daí a gente vem para campeonatos nacionais e estaduais, normalmente, que é mais a nossa realidade, normalmente a gente tem 4 árbitros, tá? Em classificatórias, final por aparelho às vezes tem mais, mas normalmente são 4 árbitros. 2 fazem a nota D e a nota E, e outros 2 só fazem a nota E. Quando vocês chegam na banca de arbitragem, tem 4 pessoas normalmente. Os 2 do meio são os árbitros Ds. Então, se o técnico tiver que fazer qualquer consulta, avisar que a menina vai no banheiro, ou a apresentação realmente das ginastas, tem que ser feita para esses 2 árbitros referência, são os árbitros do meio da banca, tá? Normalmente é o D1 que direciona a banca e que avisa o início de aquecimento e que dá boa sorte para os ginastas, e é para ele que os técnicos sempre têm que conversar e solicitar qualquer coisa. A gente percebe bastante campeonatos que os técnicos não sabem quem é ali na banca e avisa o árbitro E ali da ponta que a menina vai no banheiro. E isso tá incorreto, tá? O técnico tem que conversar com o árbitro D e de preferência o D1, que é o árbitro responsável pela banca, tá bom? Como as ginastas devem perfilar todas na frente dos árbitros Ds, tá bom? E a gente também tem árbitros de linha, de solo e salto, árbitros de tempo, de trave. Na verdade, na trave são 2, um de queda e um de tempo de série, no solo e na paralela para pegar no solo para pegar o tempo de série, né? E na paralela para pegar o tempo de queda. Temos secretários. Em campeonatos nacionais, normalmente a gente tem aqueles estudantes ou estagiários que nos ajudam na banca, lançando as notas no computador. E supervisor de aparelho ou júri superior, nos nossos campeonatos nacionais, nós temos os diretores de competição. Então, normalmente o feminino tem uma diretora de competição, que é ela que avalia e tira dúvida dos painéis, dos aparelhos, e se tiver qualquer reclamação, os técnicos têm que fazer para a diretora de competição. Não adianta reclamar para a banca de arbitragem, pode até tirar dúvida da nota D com o painel D. Mas se não se resolver, tem que ir para a diretora de competição, tá? Ok, vamos agora para os direitos e deveres dos ginastas e técnicos. Direitos e deveres das ginastas. Vou passar os mais importantes, ok? Os outros vocês vão precisar estudar e ler pelo código de pontuação. A ginasta tem direito de repetir o exercício, a série, se ele não foi interrompido por razões fora do seu controle ou responsabilidade. Então, se for responsabilidade dela, ela não pode repetir, ela tem que continuar a série de onde ela está. Mas se for fora do seu controle e responsabilidade, vamos supor, ela está fazendo a série e o som pifa.
Isso não é responsabilidade dela nem controle dela. Ela pode repetir a série. Mas no caso do solo, ela só pode começar novamente o exercício se ela não tiver feito a primeira linha acrobática. Se ela fez a primeira linha acrobática, tá lá no meio da série, na segunda, a música para, ela tem que continuar a série até o final e os árbitros não vão tirar de falta de tempo com a música, eles não vão tirar, né, de execução, tirar de coreografia dela. Mas ela não pode repetir a série de solo se a música parar depois da primeira acrobacia, linha acrobática, tá? Antes disso, ela pode parar e repetir o exercício. Mas tudo isso quem decide é o diretor de competição, tá? Não é o técnico, não é qualquer um, é o diretor de competição que avalia o que aconteceu e decide se vai autorizar a repetir a série ou não. É muito difícil a autorização para repetir a série, é só se realmente tiver qualquer coisa externa que tenha atrapalhado a ginasta. Colocar um trampolim para entrada de paralela e trave sobre um colchão de 10 centímetros, que é um colchão que tem autorização nos aparelhos. Ela tem direito de colocar um trampolim e tem que ter uma pessoa lá para tirar o trampolim, ou o técnico ou algum outro assistente. Ela pode usar o magnésio na paralela em pequenas marcas na trave. Se ela usar de forma incorreta, demasiado, derrubar magnésio, sabe aquelas coisas que vai parar até na arbitragem, magnésio, ela vai ser despontuada também. Ela tem direito a um tempo de queda, se ela cair na paralela ou na trave, ela tem um tempo de recuperação de 30 segundos na paralela e de 10 segundos na trave. Esse tempo só conta quando ela está em pé, recuperada. Então, se a ginasta fez, vamos supor na trave, flick, layout, caiu de costas no chão, tá caída lá de costas no colchão. O tempo de queda dela não iniciou ainda. O tempo de queda dela só inicia na hora que ela está em pé no colchão. Então, ela tem um tempo de se recuperar da queda, porque às vezes a queda é feia. Ela pode se recuperar na hora que ela levantar, o tempo de queda vale, tá? E ela tem esse tempo de 10 segundos para retornar na trave, para subir na trave, para continuar o exercício, ou de 30 segundos na paralela para retomar a série, tá bom? Ela tem o direito de subir os barrotes quando tocar os pés no colchão com a determinada medida. Ela tem autorização, quem autoriza isso é o diretor de competição e esse pedido tem que ser feito antes, no treino de pódio ou no aquecimento, não pode ser feito durante a competição. Ela tem direito a aquecimento de 50 segundos na paralela, 30 segundos na trave e no solo. E no salto não é por tempo, é por tentativa. Ela tem 2 tentativas quando for realizar apenas um salto e 3 tentativas quando for realizar 2 saltos. O que é tentativa? Tentativa não é o salto feito no aquecimento. Se ela sair correndo e parar no meio, ali próximo do trampolim, refugar uma corrida, isso já contou como uma tentativa dela. Então, técnicos, tomem bastante cuidado. Se for para sair para aquecer, não perca uma corrida porque perde uma tentativa de salto, tá? O tempo da equipe é diferente. O único que conta individual quando for competição por equipe é o salto. Quando for competição por equipe, nos outros aparelhos, trave, paralela e solo, se conta o tempo da equipe. Soma-se o tempo de cada ginasta e conta-se o tempo da equipe. Se for individual, ela tem que usar o tempo dela. Eu vou mostrar um desenho daqui a pouco. Então, a equipe é diferente de individual. A equipe soma o valor, o tempo de todo aquecimento e elas podem subir e descer do aparelho quantas vezes quiser dentro daquele tempo da equipe. Estou falando de paralela, trave e solo, tá? Salto é diferente. E se for individual, ela tem o tempo de aquecimento individual. Ela sobe no aparelho, começou o tempo dela. Ela desceu do aparelho, subiu outra ginasta, acabou o tempo de aquecimento dela. Se ela subiu na paralela, fez um keep lança parada, passou, deu 10 segundos isso, saiu e outra menina subiu, ela já perdeu o tempo de aquecimento dela. Ela tem 50 segundos, então caiu, descansa, sobe, passa magnésio, sobe novamente, mas dentro do seu tempo, porque você não tem uma segunda subida no aparelho quando for tempo individual, ok? Isso é muito importante, se atentem a isso, principalmente os técnicos em competições nacionais. Deveres das ginastas, vamos lá. Preparação dos aparelhos, ela
Pode, quando a gente fala preparação de aparelho, é limpar a barra, lixar a paralela, tal. Duas pessoas podem arrumar o aparelho na paralela e uma no salto e uma também na trave, que é colocar colocar o trampolim no lugar certo. Só pode preparar os aparelhos na rotação, ou quando a primeira equipe entra no ginásio, ela é apresentada, entra no ginásio, aí um técnico, um staff pode começar a arrumar a paralela, né? Ela entra, é apresentada, eles podem começar a arrumar a paralela, ou quando se inicia a rotação. Por exemplo, eu tô no salto, a minha equipe, o próximo aparelho é paralela. Eu só posso ter alguém lá limpando a paralela, arrumando a paralela para mim, quando anunciar o rodízio. Minha equipe da Catarina vai para a paralela agora, rodízio de aparelhos. Anunciou o rodízio, aí eu posso ter alguém arrumando a paralela para mim, desde que peça autorização para o árbitro. Antes disso, não pode mais, ok? Decote do colã. O decote da frente e de trás não deve ser mais da metade do externo e não além da linha inferior das escápulas. Tá vendo? Esse daqui da foto, ele tá bem abaixo, tá quase na lombar dela. Então, ele é um uso incorreto. Também vai perder ponto por causa disso. A ginasta deve se apresentar ao D1 no início e no final do exercício. Lembra que eu falei? O D1 é o responsável pela banca. Sair imediatamente do aparelho após finalizar sua apresentação. Não pode ficar enrolando. Então, entra, apresenta, faz a série e sai. Volta para o seu local ou para o banco onde está a equipe. Tem que participar da cerimônia de premiação ou colocar algum representante autorizado. E não pode de jeito nenhum mudar as molas do trampolim, nem no trave, nem na paralela, nem no salto. Isso acontece demais no campeonato estadual e brasileiro. O técnico vai lá, pega o trampolim, muda a mola, daí tira a mola de um, coloca a mola no outro. Não pode, isso vocês são despontuados, não pode mexer. Aqueceu, começou a competição, aquele aparelho do set de competição não pode ser alterado. Direitos e deveres dos técnicos. O técnico ele tem direito de solicitar esclarecimento sobre deduções de tempo e linha ao júri superior, que é a nossa diretora de competição, antes da rotação. Vamos supor, na série de solo, a menina dele perdeu o 0,10 porque saiu da linha de solo. Antes de rodar, ele tem direito de ir e questionar essa saída, tá bom? Então, o técnico tem que estar bem atento a nota e a execução da menina, a dedução de linha e de tempo para poder reclamar a tempo. Se rodar, perde o direito de reclamar. Acompanhar a ginasta na paralela, ele pode subir, ele pode acompanhar a atleta dele na paralela, tá? Como segurança, não pode tocar, não pode ajudar, mas ele pode estar lá como segurança e só na paralela, tá? Pode tirar o trampolim da trave da paralela, então ele tá no pódio, tira o trampolim da entrada depois que ela faz a entrada e sai do aparelho, fica longe do aparelho. Não pode falar com o ginasta durante a apresentação, nada, nenhum tipo de informação. Não pode falar com os árbitros, no máximo pode tirar dúvida da nota D com o painel D, mas assim, nos campeonatos nacionais só a critério de ajuda mesmo, do árbitro poder ajudar o técnico a entender o que aconteceu, mas normalmente, os técnicos, se tiverem que reclamar alguma nota, tem que reclamar direto para a diretora de competição. E a diretora de competição que fala com os árbitros, ok? Nota E de execução não tem recurso, não tem reclamação, não tem jeito de alteração. Nota E não se altera, ok? E solicitar a reavaliação da nota D ou dedução de tempo de linha, que é isso que eu acabei de explicar. Normalmente, direto para a diretora de competição. Tá? Direitos e deveres dos técnicos. Conhecer o código de pontuação. É direito, está no código. É dever, está no código. Tem que conhecer o código de pontuação. Enviar a ordem de apresentação das ginastas. Normalmente essa ordem não pode ser alterada. Tá? Se por acaso o técnico, na hora da competição, mudou uma ordem, sem avisar ninguém, sem avisar a arbitragem, ele é despontuado, a equipe perde ponto. Solicitar o aumento das alturas dos barrotes, como eu tinha falado já, que é direito da ginasta, isso, antes e não na hora da competição.
E além de perder pontos por qualquer conduta incorreta, comportamento incorreto, ele pode receber o cartão amarelo e depois o cartão vermelho e ser expulso do local de competição. Como que funcionam esses cartões? Esses cartões, eles normalmente a gente não usa em competições nacionais ou estaduais, mas o técnico ele pode perder uma fase inteira da competição por conta do comportamento na conduta antidesportiva dele, tá bom? Então isso é muito importante ficar atento. E quantos técnicos dentro do ginásio eu posso ter na minha equipe? É permitido por competição as equipes, para a competição por equipe, 2 técnicos, sendo um homem e outra mulher, ou 2 mulheres, e individual, um técnico por ginasta, um homem ou uma mulher, ok? Esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham entendido, siga o nosso Instagram. E eu passei um pouquinho para vocês de alguns direitos e deveres de técnicos de ginásio para vocês entenderem como funciona. Então, tudo tem regra, tudo precisa ser seguido. Um técnico, eu estou falando a minha visão de árbitro agora, um técnico que conhece o código, sabe como funciona tudo, chega na competição, as ginastas conhecem como funciona a banca de arbitragem, o técnico sabe com quem falar, sabe todo o processo, você não precisa ficar chamando atenção porque ele não fala com o ginasta. Isso é diferente, você já olha a equipe de uma forma assim, nossa, essa equipe tem conhecimento, essa equipe estuda o código, que legal. Então é muito legal os técnicos se preocuparem com isso, porque faz muita diferença isso na imagem da equipe no ambiente de competição, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês nesse processo e já peço para vocês se prepararem para a quarta-feira, que a gente vai entrar realmente na parte de notas agora, tá? Que é a parte mais interessante do código. Estudem, descansem até lá, eu vou passar alguns desafios no grupo do WhatsApp, mas quarta-feira, cabeça fria, cabeça relaxada para poder entender bem o conteúdo, porque quarta-feira começa o nosso desafio realmente, tá bom? Muito obrigada, gente, espero que vocês estejam gostando. E outra coisa, eu espero feedback, por favor, no meu pessoal. Me mandem dúvidas, me mandem o que estão achando, o que eu posso melhorar para vocês no conteúdo, que para mim é muito importante, tá bom? Até quarta, muito obrigada e até mais.